Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Vamos começar o nosso estudo. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, capítulo 2, Aniceto. No último programa, nós comentávamos sobre os pré-requisitos do instrutor Aniceto para o trabalho, para o curso de auxílio lá no Centro de Mensageiros, no Ministério da Comunicação. A gente viu que o instrutor pede ao André Luiz para que ele, se ele realmente quer trabalhar com o instrutor, ele precisa de 3 requisitos. Não reclamar de nada durante a tarefa, o trabalho tem que ser em equipe, sem vaidades, quer dizer, o acerto é de todo mundo, e quando acontecer alguma coisa errada, o erro também é de todos. Então, a gente viu, até comentou que a maioria de nós estaria sem trabalho e sem curso para fazer, Ia ter que fazer um esforço muito grande. E aí, o Aniceto, ele conversa com o André Luiz dizendo que todos nós, quando a gente adentra uma colônia espiritual superior, a gente precisa extinguir as velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Então, todos os habitantes de nosso lar se esforçam por combater essas imperfeições, esses vícios que a gente traz do mundo, não é? Que a gente vive reclamando, a gente gosta de aparecer e a gente não gosta de assumir erro. A verdade é essa, não é? E em nosso lar a gente vai ter que fazer justamente ao contrário. Em nosso lar e qualquer outra colônia superior, não tenhamos dúvida disso. E aí ele fala para o André Luiz que isso vai ficar fácil, se as pessoas, no caso, se ele, André Luiz, entender uma coisa, que todo trabalho pertence a Deus, que tudo que se faz, a gente faz para Deus na realidade. Então, aí pensando dessa maneira, ele fala assim: consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai. E essa convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Então ele falou para o André Luiz: meu filho, eu te dou um conselho que vai te ajudar a você melhorar, a sua condição mental. É você entender que todo trabalho pertence a Deus, que tudo que se faz é com a permissão de Deus. E aí a gente lembrou do livro dos médiuns, no item 99, pergunta 16ª, quando Kardec pergunta aos espíritos se nos fenômenos, certos fenômenos, da natureza, como ele diz, certos fenômenos, e aqui ele está tratando também de fenômeno de transporte, se são fenômenos naturais ou tem a intervenção, de espíritos. E aí os espíritos dizem que a gente, muitas das vezes, poderia ver a influência dos espíritos, mas a gente não reflete muito sobre essas questões. E aí a gente lê uma nota de Erasto, que a gente vai repetir. Não atribuais aos espíritos o que é obra do homem. Então tem coisa que realmente o homem
ele que faz, mas crede na influência deles. Quer dizer, o homem faz, mas tem a mão espiritual e a mão de Deus através dos espíritos. Oculta, constante, a criar em torno de vós 1000 circunstâncias, 1000 incidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos, da vossa existência. Então a gente nunca está sozinho, a gente, para fazer qualquer coisa, para construir qualquer coisa, até o mal, né? Tem que ter a permissão de Deus. Se não tiver, não faz. Então esse conselho do Aniceto vai ajudar o André Luiz a entender que ele está trabalhando para Deus com a permissão de Deus. A gente até lembrou que Jesus, ele fala isso para Pilatos, né? Quando Pilatos prende ele, né? Não é Pilatos que prende, mas quando ele está na presença de Pilatos, lá na Torre Antônia, ele diz que para Pilatos, você tem o poder de vida e morte porque foi Deus que te deu, foi meu Pai que te deu. E Jesus também fala que tudo que ele diz, ele ouviu do Pai. Então é justamente isso que o Aniceto está dizendo para o André Luiz. Então, se a gente, em qualquer trabalho, né, trazendo isso para a nossa vida de relação, a gente fez o que pôde, tentou fazer o melhor, deu errado, né, que a gente aprenda a assumir o erro. Não reclamar tanto, né, das situações que acontecem, porque a gente só reclama do outro, a gente nunca reclama da gente mesmo, né? É a mesma história do dinheiro, só o dinheiro do outro é que não é bom, o nosso, ele tem suas qualidades. Então a gente vai ter que começar a tentar, enquanto encarnados estamos, meditar nessa orientação do Aniceto, reclamar menos, e entender que a gente trabalha para Deus, então todo mérito é dele, não é? Ele está nos dando oportunidade de evoluir. Nós somos co-criadores, mas ele é o criador. E na situação também dos erros, faz parte, não é? A gente não precisa ficar acusando ninguém, porque o erro também é da equipe. E foi aí que a gente parou, né? Só um detalhe antes da gente continuar, ainda sobre a instituição do homem novo, que são essas 3 aí situações, 3 regras, né? Só 3, gente, só 3. Só 3. Calar toda espécie de reclamação, não exigir expressão nominal nas obras úteis, né? E todo mundo responder pelo erro dos outros, pelo erro cometido, né? Isso aí, a gente pode se reportar a questão no Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, em que Allan Kardec coloca, no item 7, na instrução do Espírito Lázaro, o dever. Porque a gente fala assim, eu cumpro meus deveres. Realmente, às vezes você cumpre os seus deveres profissionais, né? Mas a coisa do dever vai além disso. Então aqui está a mensagem. Ele diz assim, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Então, o horário de trabalho, isso é uma coisa. Agora, o dever moral, que é realmente o que está aqui na instituição do homem novo, né? É a obrigação moral nossa, da criatura, né? Consigo mesma e automaticamente para com os outros. Isso é o dever real. Isso. Então vamos começar a leitura a partir do 21º parágrafo. Identificando-me a surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. E vamos continuar. Os pré-requisitos aqui para o trabalho com Aniceto. Nos trabalhos de emergência, destinado à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. No momento, disponho de 3 vagas. Então, ele tem uma turma para emergência com 50 pessoas e 50 para aprendizes, 50 vagas, mas já estão preenchidas 47. E tem 3 lugares, como ele diz aqui, vagos.
a intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na terra. Então, está avisando para o André Luiz, além da tarefa, tem o estudo, atividade de instrução. Então, vai estudar trabalhando. Interessante, né? Eu estava pensando, quando eu li isso, a questão das escolas construtivistas. Aquela escola também que Allan Kardec estudou em Verdun, com Pestalozzi, era uma escola assim. A teoria, ela era vivenciada na prática. Na prática. Né? Isso é muito interessante. O colégio, Tereza, Allan Kardec, que fundado por Eurípides Barçalufo em Sacramento, Minas Gerais, também era assim. Ainda existe esse colégio, né? Não sei se é o método mesmo. Mas o Eurípides dava as aulas teóricas e vinha muitas vezes para a natureza explicar o que ele estava dizendo lá na sala. Né? Ele recebeu uma mensagem de Maria, né, através da Celina, dizendo que eles mostrasse aos alunos o céu, né, desse aulas de astronomia, para que cada vez mais os alunos pudessem entender sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então vamos continuar. Orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado. Mas eu adoto um processo diferente. Então ele vai começar a explicar o método de trabalho dele. Então ele está dizendo o quê? Que o trabalho é para vir na crosta, né? Então ele tem instrutores que trazem todo mundo. Então tem 40 aprendizes, vamos os 40 para a terra. E aí ele já está dizendo que ele não adota esse método. Cada instrutor tem um método de trabalho. Costumo dividir a classe em grupos especializados de acordo com a profissão familiar aos estudantes para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Então, ele vai levar com ele a equipe, né, os aprendizes que têm o mesmo tipo de profissão. Exemplo. Enfermeiro, se ele tem enfermeiro, ele leva os enfermeiros. Tem médico, leva os médicos. Tem engenheiro, leva o engenheiro. Tem faxineiro, leva o faxineiro. Tem vendedor, leva os vendedores. Ele separa, né, os 50 por grupos afins. E isso eu acho uma coisa muito interessante. Porque o linguajar, quer dizer, o conteúdo vai ser o mesmo, mas ele vai falar de uma maneira diferente para cada grupo. Ele usa esse método, né? Porque aqui também eles estão em aprendizado, são alunos em aprendizado. Lá no livro, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ter uma equipe, o André Luiz já adestrado, né? Ele está num posto de socorro volante que circula no plano espiritual, dirigido pela irmã Zenóbia, e o André Luiz está com um sacerdote, que é o padre Hipólito, o sacerdote, a Luciana, enfermeira e evidente, a Luciana, e está ele, André Luiz, né, ex-médico, mas ali mais como aprendiz sempre, mas sempre não perde o aprendizado de médico. Então são o olhar de médico. O olhar de médico mesmo. Então são especificidades diferentes, mas aqui é um setor de aprendizado. Eles estão numa escola, a instituição é uma escola. Então estão aprendendo. Por isso o Aniceto usa esse método. Para ele é melhor. Tanto que ele fala que tem outros que usam outro, mas para ele acha melhor, no início agora da escola, colocarem pessoas afins que falam a mesma língua, como a Tereza colocou. Mesmo tipo de linguagem naquilo. O conteúdo vai ser o mesmo. O conteúdo é o mesmo, vai ser tipo ele acha que vão aproveitar melhor. Vai ser um linguajar, porque realmente o linguajar médico é muito diferente. Do engenheiro. É só a gente ver o livro Evolução em Dois Mundos, porque os médicos
teriam reclamado com o Chico de não ter uma obra voltada, né, com termos médicos, e aí veio a Evolução em Dois Mundos, que não é fácil, né? O negócio lá é complicado. O linguajar... muita biologia. O conteúdo é o mesmo, porque as leis de Deus são para todas as ciências, mas o linguajar é outro. E aí ele diz: tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Muito interessante, Tereza. Especializadas em trabalho doméstico. Tinha até essa Dona de casa. Pois é, sabe por quê, gente? Tudo que tem, repetindo, a gente sempre fala isso. As obras de André Luiz, qualquer obra séria, a gente tem as lições subliminares, vamos dizer assim, né? Entre linhas. E aqui a gente tem um ensinamento disso, porque ele fala de médico, ele fala de engenheiro, ele fala até de padre, ele fala de professor, que para mim é a profissão mais importante, ele fala das enfermeiras, mas ele fala das irmãs especializadas em trabalhos domésticos, porque o trabalho doméstico ainda é muito desvalorizado, era muito mais. No meu tempo de criança, a gente via que não faz nada, só fica em casa, trabalha, não fica em casa lá. É o contrário. Quem é especializado, quer dizer, o que ele está dizendo? Quem teve interesse em realmente fazer um trabalho doméstico correto, dá muito trabalho, muita responsabilidade. E quem tem filho, mais ainda. Então ele está colocando aqui o trabalho doméstico, mostrando para a gente da importância que é. Não botou aqui à toa, por acaso. Com certeza que não. Da importância que é o trabalho doméstico. Da dona de casa ou do dono de casa, que também hoje em dia tem muitos, né, maridos que trabalham em casa, mas antigamente não era, nessa época aqui do livro não era assim não. Então, isso aqui é na época que foi psicografado esse livro e editado, para mostrar, para a gente atentar para isso, da valorização do trabalho doméstico. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva. Mas nos dias, então na hora da aula é para todo mundo, mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Então a aula é para todo mundo, né? Mas no dia que ele traz os alunos dele, os aprendizes com ele para a crosta da terra, porque a gente já viu que o trabalho vai ser na crosta, né? Muito do trabalho do Aniceto. Ele divide, né? Ele vai explicar aqui. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem. Mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual aufere para descanso e entretenimento. Quer saber de medicina, você que é engenheiro, na hora que sua vaga, vai lá e conversa com o médico. Ou vai lá na biblioteca e pesquisa, né? Porque os espíritos dizem que no mundo espiritual a gente pode aprender numa hora o que aqui na encarnação a gente levaria 100 anos. Exatamente, que a gente está aqui pronto para ler. Mas antes que você leia isso, né? Que tirou da mente aqui. Uma coisa importante. Isso que o Aniceto fazia, quando eu estava lendo, quando eu estava estudando, eu lembrei. Jesus fazia a mesma coisa. Quando Jesus quis falar sobre o reino de Deus, ele contou 7 parábolas. Eu até anotei aqui, achei muito interessante isso. Em Mateus 13, Jesus vai falar sobre 7 parábolas sobre o reino de Deus. Então, ele primeiro fala que o reino de Deus ele conta a parábola do semeador, ele conta a parábola do joio de grão de mostarda. Ele estava endereçando essas parábolas aos agricultores, porque ele fala também do reino de Deus contando a parábola da rede, dos peixes. Para quem era essa parábola? Para os pescadores. Ele falou do reino de Deus sobre o tesouro, sobre a parábola do tesouro e a pérola. Para quem era essa parábola? Endereçada a quem?
aos comerciantes. E por último, ele fala sobre o reino de Deus na parábola do fermento. Essa parábola era para as donas de casa, para as senhoras. Então, Aniceto, na realidade, né, ele que me compreenda, que eu vou falar, ele imitou Jesus. Porque Jesus, ele vai ficar chateado, não, né? Vai ficar alegre, então, mas ele está imitando Jesus, porque Jesus fazia isso, né? Ele procurava atingir, né, o coração e a mente de cada categoria. Então, essas parábolas, essas 7 parábolas que estão em Mateus 13, elas mostram isso, que ele usou as imagens que facilitasse o entendimento dos agricultores, dos pescadores, das donas de casa e dos comerciantes. Tudo era sobre o reino de Deus, mas para as senhoras ele falou do fermento que leva a da massa. Para os comerciantes, o reino de Deus é como um tesouro, uma pérola. Para o pescador, o reino de Deus é como uma rede que vem cheia de peixe. E para os agricultores, né? Ele vai e fala do semeador, fala do grão de mostarda, do joio e do trigo, mostrando porque elas fazem referência ao reino de Deus. Isso que a Teresa está falando, realmente a especificidade, porque assim, quando Jesus falava para os camponeses, para os agricultores, por exemplo, a palavra do joio e do trigo, o entendimento para eles ia ser melhor daquele tipo, daquele jeito. Então, agora, ele era mais rude com aqueles que já conheciam bem a lei, que eram os fariseus. A gente pode ver isso. Então, para eles, a rigidez era maior. E se a gente pegar o livro há 2000 anos, o encontro de Jesus com o senador Públio Lentulus, retratado ali, um diálogo sensacional, ele fala direto, porque o senador era inteligente. O senador tinha raciocínio. Ele não é o Emmanuel, né? Burro ele já não era, com certeza, ele tinha um raciocínio. E ele fala, as tuas riquezas são bem miseráveis. Ele é bem direto com o senador, o que era diferente com os agricultores, com o povo, com a ralé, vamos dizer assim, né? Com os pescadores ali e tal. Pessoal mais simples. Mais simples, né? O entendimento... Porque para os discípulos ele falava... Tanto a realidade, né? Ele falava a realidade, jogava a real, como se diz. Jogava real. Então, a gente está, Teresa, muito bem aproveitado o que a gente está dizendo aqui, relacionando ao que está no Evangelho, a especificidade, porque vai ser mais fácil do entendimento. Mas, novamente lembrando, mais adiante, em outras obras, o André Luiz, ele vai andar junto com outras pessoas que não são médicos, como ele, por exemplo, vai andar com outras situações, como a gente deu o exemplo aqui do livro Obreiros da Vida Eterna, não é? Então ele vai andar com situações, porque ele já aprendeu o que tinha que aprender aqui, como diz o método aqui do Aniceto, que para ele é melhor, realmente, né? Ele diz que outros não trabalham assim, mas ele quer trabalhar igual a Jesus. A opinião nossa aqui, mais acertadamente. E vamos vigiar o tempo que já está aí também, Teresa. Só para terminar o parágrafo. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Então ele está justificando o porquê que ele usa esse método, para beneficiar tanto os aprendizes como aqueles que vão ser socorridos. Então, terminamos esse parágrafo. E o programa. Né? E o programa. O próximo programa nós continuaremos. Vamos mandar um abraço aqui para o Jorge Simões, nosso amigo, seu Nilton, Dona Rosália. Isso, Dona Rosária. Rosária. Isso, desculpa. E tantos outros que nos ouvem, não é, Dona Sheila? Que tem a paciência de nos ouvir. Que tem a paciência, está exercitando, não é? Deus abençoe a todos, muita paz. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.